Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, do verso 5 ao verso 11, texto no qual se baseia a mensagem que o Senhor tem para o nosso coração nesta manhã. 1 Pedro 5, de 5 a 11, diz assim a palavra de Deus: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrossim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Pai, obrigado pela Tua palavra. Ela é sempre viva, atual, ela vem do Senhor, e por isso nós Te louvamos que podemos lê-la e podemos entendê-la, Pai. Rogamos agora que Teu Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que essa palavra possa prosperar na vida de cada um de nós, na vida da Tua igreja, segundo o Teu propósito já determinado, para a honra e a glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, irmãos, da inspirada palavra de Deus, nos traz muitos princípios valiosos, preciosos, importantes para um viver cristão sadio no meio dessa sociedade corrompida, dessa sociedade longe de Deus, porque mostram a essência da nossa fé. Por isso é um texto muito precioso. E eu quero aproveitar esse texto, para fazer algumas mensagens que virão oportunamente. E hoje eu quero começar com esta exortação aos jovens, que está no versículo 5, na primeira parte, falar sobre a submissão dos jovens aos mais velhos. Sabemos que essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro, por meio de Silas ou de Silvano, como diz aí no versículo 12, para os eleitos que são forasteiros neste mundo. Ou seja, é uma carta para nós, para a igreja do Senhor em todo o tempo. A palavra de Deus nunca perde a sua validade. A palavra de Deus é sempre eterna, ela é sempre atual, ela é viva. E por isso é bom que a gente preste atenção naquilo que o Senhor tem falado para nós, tem nos dado. E esses princípios que nós encontramos aqui são inspirados pelo Espírito Santo e servem então para nós, para a igreja de todos os tempos, de todas as épocas. Então nós vamos hoje focar nessa primeira parte do versículo 5, onde nós temos aqui um princípio bíblico importante, mas talvez um tanto fora de moda nesses dias, porque é um texto que tanto se parece com aquele, que diz que as mulheres
devem ser submissas a seus maridos e que estes devem amá-la como Cristo amou a igreja, a sua noiva. Então parece que são princípios assim que estão fora do tempo, mas não é assim com a palavra de Deus. Então este princípio que nós vamos tratar aqui hoje é dirigido aos jovens, sem dúvida aos membros da igreja que têm pouca idade, que certamente são solteiros, porque nessa época, e aquela igreja que vivia sob perseguição, as pessoas se casavam cedo, e por isso eram considerados adultos. Então é uma carta dirigida principalmente, esse princípio, principalmente a esses jovens, no nosso tempo de hoje, né? Adolescentes, pré-adolescentes, jovens, ainda solteiros. Então é um princípio muito importante e hoje, especialmente nosso tempo em que toda a sociedade, né, ela gira em torno da juventude, há uma busca frenética pela eterna juventude. Aí a gente vê cirurgias estéticas, exercícios especiais, suplementos milagrosos que vão tornar a pessoa jovem, fazê-las recuperar a sua juventude. Mas a Bíblia, ela é muito clara, é a palavra do nosso Criador, daquele que nos criou e sabe como somos, e por isso coloca princípios importantes para a nossa vida. E a Bíblia diz que nós somos como a flor do campo, que de madrugada viceja e floresce, mas à tarde murcha e cega. Essa é a realidade do mundo caído, onde vivemos. Precisamos entender que Deus colocou limites na vida do ser humano. E por isso, a morte, a Bíblia diz que a morte é o salário do pecado, mas a vida eterna é o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, para todo aquele que nele crê. E é nessa sociedade egoísta, narcisista, não há muito respeito pelos mais velhos, é a verdade, porque são considerados incapazes de acompanhar a velocidade do mundo moderno. O mundo se tornou, acelerou muito, né? E há muito preconceito, às vezes, com os mais idosos, que às vezes são descartados e colocados como pessoas inúteis. E alguns países, né, já cogitam, e alguns deles já estão até praticando, a eutanásia, né, que é provocar a morte das pessoas mais velhas, porque o custo de se manter as pessoas mais velhas vivas, né, está se tornando muito alto. E nessa sociedade, isso não é de admirar, irmãos, porque numa sociedade que admite matar crianças no útero da sua mãe, com até 3 meses de idade, como está sendo cogitado no nosso país, o que você vai esperar dessa sociedade? Se tem coragem de matar um ser indefeso, não vai matar então alguém que já não tem mais condição de viver? Fácil. Então não há dúvida de que mais cedo ou mais tarde chegará, porque se tornará uma questão de saúde pública para governos totalitários. Mas dentro do povo eleito, essa carta é dirigida, a situação é diferente, né? E nesse texto que nós lemos, nessa palavra aos que são mais velhos, é a palavra presbíteros. Presbíteros é o mais velho, né? São os mais velhos, são os mais idosos, mais experientes. Então, se fôssemos dizer aqui, dirigido à igreja, né, que os jovens devem ser submissos aos presbíteros,
não só aos presbíteros eleitos da igreja, pastores e presbíteros regentes, mas também aos mais velhos, aqueles que têm mais experiência na vida, porque eles são experientes, podem ajudar os mais jovens a vencer muitas dificuldades. E no nosso país, nós vemos os governos criando leis para proteger os mais idosos, porque muitas vezes não são respeitados pela nossa sociedade. E essa é uma preocupação legítima dos governos, né? E por isso essa exortação aos jovens cristãos, ela é importante, porque servem de testemunho diante desse mundo. Então, dentro do povo eleito, forasteiro e peregrino, é uma oportunidade de mostrarmos ao mundo que há respeito, que há reverência, que há submissão àqueles que dirigem a igreja, aqueles que são mais experientes. E a gente pensa muito nisso, né? Isso é muito importante, muito necessário para que haja harmonia sempre dentro da igreja. E agora, na verdade, essa ênfase à juventude é uma coisa recente no nosso mundo. Surgiu praticamente a partir da virada do século XIX para o século XX, e isso alcançou a igreja. Então a igreja, de um modo geral, ela se estruturou para atender às demandas. Então nós temos escolas dominical, como aqui as crianças acabaram de sair, escola dominical que atende pré-adolescente, adolescente, jovens, porque há realmente necessidade de um ensino, muitas vezes, diferenciado, para que essas verdades, as verdades bíblicas, sejam observadas dentro do povo de Deus e que torna diferente daquilo que acontece no mundo. Muitas vezes é difícil, realmente, uma geração entender a outra, né? Os jovens entenderem os mais velhos entenderem os jovens nas suas demandas e, de uma maneira geral, né, os mais velhos que já estão mais assentados na vida querem uma igreja ou uma religião mais cheia de tradição, mais de ordem, enquanto os jovens querem ação, né, são mais cheios de energia, querem ver muitas coisas acontecendo. Então há uma diferença e às vezes isso gera algum tipo de conflito. Um dos resultados tristes deste conflito é o surgimento daquele grupo chamado desigrejados, que de um modo geral são jovens que saem de uma igreja descontentes com o ritmo da igreja, sem paciência, e vão criar novas igrejas, onde vão para o outro extremo, onde tudo é válido, os tipos de culto, o tipo de templo, de liturgia, visam atender apenas aquele grupo de jovens. Mas isso é uma tragédia, irmãos, porque o cristianismo é histórico. O cristianismo tem raízes dentro da história e ele tem sido transmitido de geração em geração. Geração vem, geração vai, e as verdades bíblicas são vividas, transmitidas para aqueles que vêm depois. E tem muito passado na igreja vivido por crentes mais idosos, fiéis, que mantiveram firme o seu testemunho. E também há um futuro para a igreja, e prometido por Deus àqueles que são mais jovens, têm perspectivas de vida pela frente. Agora, o grande problema com essas igrejas mais novas, é justamente isso. Elas não têm passado, não têm história, não têm raiz, e surgem do nada, caminham para o nada,
desligados da rica história da igreja cristã. Não tem futuro. E é o que nós vemos, estamos assistindo a cada dia que passa. Surgem com todo entusiasmo, enchem, mas daqui a pouco esvaziam, porque não tem aonde se agarrar. Quando o vendaval sopra, não tem raízes para se firmar. Então Pedro, nessa palavra, ele não está defendendo a anulação dos jovens na igreja. Porque sem dúvida nenhuma, né, a igreja precisa do entusiasmo dos jovens, da alegria, da energia, dos sonhos que eles têm para a igreja, para a sua própria vida. Mas o que Paulo está fazendo aqui, Pedro está fazendo aqui, é aconselhando os jovens a que aproveitem a existência na igreja de pessoas mais experientes, de pessoas que são capazes de transmitir alguma coisa, que já viveram certas realidades e que podem ajudar muito os jovens também a vencerem estas necessidades e vencerem na caminhada cristã. E os mais idosos, né, os mais experientes, devem agir dentro da igreja para ajudar essa juventude que muitas vezes está sem rumo, sem direção, num mundo totalmente diferente e um mundo que caminha de uma maneira muito estranha, né? Então a igreja, ela deve existir essa comunhão, uma comunhão entre o zelo, o entusiasmo, porque zelo sem entusiasmo, o zelo sem conhecimento da palavra, ela vai conduzir ao fanatismo. Mas também um conhecimento da palavra sem o zelo e o entusiasmo que vem de Deus conduz à morte espiritual. Então são dois extremos que a gente precisa evitar, que são perniciosos. Porque, irmãos, há muita sabedoria no passado cristão. Como é bom quando você lê histórias, biografias, né, daqueles que nos antecederam pela fé, daqueles que se mantiveram firmes, e nos legaram uma igreja, nos legaram um lugar para reunir, nos legaram um lugar para estarmos juntos. Como é bom saber dessa realidade, porque nos traz muita estabilidade na tradição cristã, que não podemos desprezar de maneira nenhuma. Por isso, o velho e o novo precisam conviver em harmonia dentro do corpo de Cristo. E nesse princípio da palavra de Deus, há essa palavra, como eu já disse, né, pertinente para essas novas igrejas que surgem sem passado, e como se fossem, né, a coisa que surgiu agora. Né, muitas trazem essa novidade, mas sem ligação, irmãos, com a história. A igreja que não tem passado não tem também futuro. Pode ter certeza disso. Por isso precisamos caminhar, né, com a experiência dos mais velhos e com a juventude, entusiasmos dos mais novos. E os jovens, né, muitas vezes impacientes com o ritmo da igreja, não caiam na tentação de achar que lá é mais entusiasmo, lá tem mais energia, lá tem mais vibração, porque essas coisas, se não estiverem fundamentadas na palavra, logo passam, logo acabam, a emoção acaba, passa, mas a fidelidade à palavra permanece. Então precisamos ter essa consciência aqui na nossa igreja. E, certamente, né, os mais velhos, os presbíteros da igreja, precisam talvez ser mais pacientes, né, com a impaciência dos jovens.
procurando entender esse mundo em que eles estão vivendo, que é um mundo desafiador para a fé cristã, cada vez mais. Por isso precisamos ouvir, acompanhar e pensar menos, nas tradições não bíblicas que existem dentro da igreja e que podem ser modernizadas, que podem acompanhar o tempo, a mudança, sempre mantendo a essência da fé cristã. E a gente aqui na igreja, na nossa igreja, a gente pode falar isso, com experiência, porque vivemos aqui, durante um tempo, uma tensão muito grande entre o antigo e o moderno e o novo. Enfrentamos muita oposição, dos mais velhos, que não queriam mudanças e às vezes defendendo tradições não bíblicas para manter a igreja do mesmo jeito que era há 50, 60, 80 anos atrás. E os mais antigos aqui na igreja sabem a guerra, a luta que foi para termos uma liturgia como nós temos hoje, mais livre, mais aberta. A gente daqui da frente estava observando, que é a liberdade. Um levanta a mão, outro fecha os olhos, outro canta sentado, outro canta de pé. Liberdade. Cada um louva a Deus, conforme está sentindo, e não numa imposição, não pode ser isso, tem que ser aquilo. Então, nós conseguimos isso, irmãos, sem perder a nossa ligação com a história. Temos história, temos raiz, temos irmãos que nos abençoaram e nós podemos estar hoje aqui desfrutando de tudo isso. Então, essa luta muitas vezes existe dentro da igreja, mas pela graça de Deus e pela ação do Espírito, é possível caminhar em harmonia dentro da igreja. É possível viver sem essa tensão entre mudanças e permanências. Podemos viver e vencer isso, sem dúvida. E hoje, a liturgia que nós temos na igreja, ela se tornou modelo para muitas igrejas que adotaram e passaram a ter o mesmo ritmo de culto. E hoje, em muitas igrejas aqui, especialmente daquelas que nos conhecem, nós não temos muitas diferenças, porque conseguimos superar isso. Por isso, nós rogamos a Deus que essa harmonia existente hoje na primeira igreja, entre os jovens e os adultos, continue a se fortalecer mais e mais sob a direção do Espírito Santo e a liderança de presbíteros fiéis aos princípios reformados, bíblicos, que definem a nossa igreja. Então, nesse tempo, o tempo que nós temos aqui, a gente não pode tratar dos demais princípios que nós temos aqui, mas oportunamente eu quero voltar a tratar de cada um deles. Para que nessa manhã nós possamos observar esse princípio tão importante. Jovens, sede submissos aos que são mais velhos. E que assim nós possamos caminhar em harmonia, em alegria, em convívio. Ontem os jovens fizeram um churrasco, não foi isso? E eu vi umas fotos aí que tinha um bocado de gente, dos presbíteros, dos mais velhos lá no meio de vocês, não tinha? Foram lá perturbar? Ou foram ajudar? Ou foram comer carne, muita, né? É bom ver aquela foto lá da turma junto, a turma mais velha lá, João Neto, Gostou de conviver com a juventude lá? Beleza, né? Eles comeram bem? Deixaram alguma coisa para você? Então, irmãos, essa harmonia que nós podemos caminhar juntos, vivenciar juntos a nossa vida na igreja, edificando uma igreja para a glória do Senhor, onde todos têm o seu lugar, onde todos têm a sua importância, onde podemos caminhar juntos para glorificar o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar.
Senhor Deus, obrigado por essa manhã, por esse momento de culto, obrigado pela vida de cada irmão aqui presente. Obrigado porque podemos juntos, ó Pai, adorar o Teu nome, bendizer o Senhor, podemos ouvir a Tua palavra. Pedimos que essa palavra nessa manhã, dirigida especialmente aos jovens, ó Pai, possa prosperar na vida do Teu povo e que nós possamos ser uma igreja que caminhe em fidelidade bíblica, sem abrir mão desses princípios verdadeiros da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, nos capacite a vivermos desta maneira, em harmonia, caminharmos em alegria para a glória do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. E agora no estudo da escola dominical, que o Teu Espírito Santo continue edificando a Tua igreja. Oramos com gratidão em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus infinito, eterno, esteja sobre a Tua igreja, juntamente com a unção do Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Avisa aqui que a minha sala é